Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Como você já sabe, nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Essa semana nós estamos falando sobre ansiedade. E eu acredito que muitas pessoas estejam enfrentando essa dificuldade, estão tendo que lidar com a ansiedade. Então, eu gostaria de pedir a você nessa manhã que, por bondade, por gentileza e como expressão da sua generosidade, você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe no status do seu WhatsApp, e compartilhe nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 20 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que, assim como você está sendo abençoado, outras pessoas também podem ser abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Então vamos compartilhar com o máximo de pessoas que nós pudermos. Hoje nós vamos falar em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, dando continuidade à nossa série de reflexões dessa semana sobre a ansiedade. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34, nos diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais preocupado, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nesse texto nós podemos perceber o perfeito cuidado de Deus. E a melhor maneira de vencer a ansiedade é perceber o cuidado de Deus em todas as coisas, inclusive na nossa vida. A primeira coisa que nós podemos perceber a partir desse texto, falando sobre o cuidado de Deus, é que Deus conhece as nossas necessidades. Observe que os versículos 31 e 32 nos diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Observe agora, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam
de todas elas. Então, Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Eu falei, inclusive, no programa de ontem, que quando nós oramos, nós não estamos informando Deus sobre o que precisamos. Nós estamos mostrando para nós mesmos, mostrando para a nossa mente, mostrando para o nosso coração que nós confiamos no Senhor e por isso nós buscamos a Ele em oração. Por isso nós entregamos a Ele as nossas inquietações. Por isso nós colocamos diante dEle as nossas ansiedades. Então, Deus já sabe do que nós precisamos. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus e o quanto Ele pode fazer na nossa vida, além daquilo que Ele já tem feito. Então, guarde essa verdade no seu coração. Deus conhece. Deus conhece as nossas necessidades. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Paulo César Baruch. O título da música é Ele Continua Sendo Bom. E há um trecho da música que diz assim: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Então, o grande segredo para vencer a ansiedade é confiar nesse Deus que nos conhece, que conhece as nossas necessidades e que cuida perfeitamente de nós. É preciso confiar no Senhor. Primeiro, é preciso reconhecer que Deus conhece as nossas necessidades. Segundo, confiar nesse Deus. Depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança, a certeza de que Ele está cuidando da nossa vida, no controle da nossa história. Então, nós precisamos guardar o nosso coração nessa verdade. Deus conhece aquilo que nós precisamos. Às vezes, nem mesmo nós sabemos o que nós precisamos. Às vezes nós não temos ideia do que nós realmente precisamos, mas Deus sabe. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. E é justamente por isso que nós não podemos nos deixar dominar pela ansiedade. O que Jesus está dizendo nesse texto é, olha, não se preocupem com a sua vida, com o que vocês irão comer, com o que vocês irão beber ou com o que vocês irão vestir. Não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Porque Deus conhece as suas necessidades e sabe que vocês precisam de cada uma dessas coisas. Interessante é que ele diz o seguinte, olha, em vez de vocês andarem preocupados com o que comer, com o que beber e com o que vestir, observem as aves dos céus. Como Deus sustenta, como Deus alimenta as aves dos céus. Observem os lírios do campo, que hoje existe, amanhã já não existe mais. E como Deus cuida perfeitamente dos lírios do campo, da beleza dos lírios do campo, e ele chega a dizer que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Jesus nos convida a olhar ao nosso redor e perceber o cuidado de Deus. Basta você olhar ao seu redor, veja como as aves são alimentadas pelo Senhor, veja a beleza das plantas, veja a exuberância dos céus, a grandeza do Senhor nas coisas criadas. Uma coisa que eu acho muito bonito e gosto de contemplar são as cores no céu. O nascer do sol, o pôr do sol, às vezes aquela mudança ali de clima, né? E aí o sol tem ali uma série de cores. Eu acho isso maravilhoso, é brilhante, porque isso revela a grandeza de Deus, a perfeição de Deus. Deus é um artista maravilhoso, que pintou toda a sua criação. A própria natureza revela a existência de um Deus soberano e cuidadoso. Deus não criou o ser humano e deixou ao seu bel prazer. Não, Deus criou o ser humano e sustenta, assim como Deus criou cada coisa na natureza e sustenta cada uma dessas coisas. Deus criou e sustenta todas as coisas. Então, nós não precisamos nos deixar dominar pela ansiedade. Nós não precisamos nos deixar dominar pela ansiedade. Ao contrário, sabe o que nós temos que fazer? Falar com Deus através da oração. Buscar ao Senhor através da oração. Porque aí nós entendemos que quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus.
E quanto mais nós oramos e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais percebemos Deus perto de nós, mais nos sentimos fortalecidos pela presença de Deus e pela certeza do seu cuidado. Interessante é que Jesus diz o seguinte: olha, não andem preocupados ou ansiosos com a sua vida, com o que irão comer, beber ou vestir. Observem as aves dos céus, observem os lírios do campo. Jesus nos convida à contemplação. Se nós observássemos mais a própria natureza, nós perceberíamos o cuidado de Deus com todas as coisas criadas e nos preocuparíamos muito menos com aquilo que nós precisamos, por entender que o Deus que nos criou é o mesmo que cuida de nós. O Deus que nos criou é o mesmo que nos sustenta. O Deus que nos criou é o mesmo que caminha conosco. Isso é algo maravilhoso. Não existe nada mais precioso do que saber que Deus caminha conosco, Deus cuida de nós, Deus supre as nossas necessidades. E aí, aqui tem um detalhe interessante. No versículo 33, Jesus diz assim: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque 99% das vezes que eu ouço alguém citar esse texto, eu ouço as pessoas dizendo assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. O texto não está falando das demais coisas. O texto não está dizendo que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele vai me dar riqueza, prosperidade, bens materiais, vai me dar tudo o que eu quero. O texto não está dizendo isso. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está dizendo que se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu vou descansar na certeza de que Deus conhece as minhas reais necessidades e supre cada uma delas. Inclusive, ele fala aqui sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. Ele diz que Deus conhece, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Por isso que no final do versículo 32 ele diz: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, do que comer, do que beber e do que vestir. Deus nos garante. Deus nos garante suprir as nossas reais necessidades. Ele pode dar muito mais do que nós precisamos. Ele pode dar muito mais do que nós imaginamos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Deus pode nos surpreender, Deus pode nos dar muito mais do que nós imaginamos. Mas nós precisamos descansar na certeza de que Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Se de repente ele não deu, é porque ele sabia que aquilo ali não ia ser bom para nós. Inclusive amanhã a gente vai falar sobre isso. Deus conhece e supre as nossas reais necessidades. Então, o que é que nós devemos fazer? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Priorizar Deus na nossa vida. Por que às vezes nós somos tomados pela ansiedade, pela preocupação, pela inquietação? Porque nós olhamos demais para essas coisas e deixamos de olhar para Deus. Deixamos de olhar para Deus para olhar para os problemas, para as circunstâncias, para as coisas que nos cercam, para aquilo que nós achamos que é necessidade e deixamos de olhar para Deus. Nós devemos olhar para o Senhor, buscar o Senhor e fazer prioritariamente a vontade do Senhor. Quando nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus, quando nós entendemos que estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, quando nós entendemos que estamos priorizando Deus na nossa vida, o próprio Deus tranquiliza o nosso coração com a certeza de que Ele está cuidando de nós. E aí, caminhando já para o final do nosso programa, o versículo 34, Jesus fecha dizendo o seguinte: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não viva tentando antecipar o amanhã, preocupado excessivamente com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje. No Salmo 118, versículo 24, o salmista diz: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós temos que viver um dia de cada vez.
Isso não significa viver irresponsavelmente, porque as escolhas e decisões que tomamos hoje se refletirão no dia de amanhã. E é por isso que a decisão e a escolha que nós temos que tomar hoje é a de confiar no Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor, cumprir com as nossas responsabilidades, para que amanhã eu já esteja vivendo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu não posso cruzar os braços hoje, deixando de fazer o que eu preciso fazer, imaginando que amanhã Deus vai fazer cair do céu aquilo que eu preciso. Não, eu preciso fazer aquilo que é responsabilidade minha. Então, se eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu preciso cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha saúde. Se eu preciso me exercitar, eu vou me exercitar. Se hoje eu confio completamente no Senhor e faço aquilo que eu preciso fazer, não há por que me preocupar com o dia de amanhã, porque eu já estou fazendo hoje o que eu preciso fazer hoje. Amanhã, quando ele chegar, eu vou viver e desfrutar as consequências das escolhas e decisões que eu estou tomando hoje. Hoje, eu estou vivendo as consequências das escolhas e decisões que eu tomei ontem. Então, se cada dia da minha vida eu vivo intensamente e intencionalmente buscando fazer a vontade de Deus, cumprindo o propósito dele para a minha vida e cumprindo com as minhas responsabilidades, não há por que me preocupar com o dia de amanhã. Primeiro, porque eu sei que Deus já está cuidando do meu amanhã. Segundo, porque eu sei que hoje eu estou fazendo o que precisa ser feito. Eu não tenho como mudar o dia de ontem, também não tenho como fazer nada no dia de amanhã, enquanto eu estou vivendo hoje. Quando amanhã chegar, já será hoje. Então, não tem nada que eu possa fazer amanhã. O que eu tenho de fazer é hoje. Não há nada que eu possa fazer ontem. O dia que eu tenho para fazer alguma coisa é hoje. O ontem já passou, o amanhã ainda não existe. O dia que eu tenho para fazer alguma coisa é hoje. E o que é que eu preciso fazer hoje para vencer a ansiedade? Primeiro, buscar a Deus de todo o meu coração, confiar nele de todo o meu coração e priorizar Deus na minha vida. Segundo, descansar na certeza de que Ele está cuidando de mim. Terceiro, contemplar a beleza e a grandeza do Senhor sobre a minha vida e sobre todas as coisas criadas. É assim que nós devemos viver. Se nós fizermos isso, nós não seremos tomados pela ansiedade. Nós não viveremos uma vida de inquietações e de preocupações. Se cada dia nós fizermos o que precisa ser feito, não há por que nos preocuparmos com o dia de amanhã. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique guardada no nosso coração e que nessa quinta-feira sejamos fortalecidos por essa certeza de que o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele está cuidando de nós. Olhemos para a natureza, olhemos para a nossa vida, olhemos para as coisas criadas, vejamos o cuidado de Deus e confiemos nele de todo o nosso coração. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa. E se você já compartilhou, compartilhe com mais pessoas. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Tá bom? Deus abençoe, forte abraço. E até amanhã, se Deus quiser.